Sejam Bom dia. bem-vindos ao Business Café do portal Cargo News. É mais uma edição que nós estamos jogando aí para o ar e hoje nós temos aqui um tema bastante interessante, bem legal, instigante, vamos chamar assim, e temos duas convidadas, né? Eu vou identificá-las aqui para vocês saberem, né? Está conosco a Ana Virgínia Silos, que é graduada em Direito pela FMU, São Paulo, e é titular do Instituto de Mediação Imediate. Tem atuação em mediação, conciliação e arbitragem, né? Os nomes meio confusos, mas nós vamos passar isso a limpo aí. Mestranda em Resolução de Conflitos e Mediação pela Universidade Europeia del Atlântico. Coordenadora do GEPM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Mediando. Está conosco também a doutora Natália Zaidan Guimarães, advogada e pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É diretora da franquia da rede Cartório Fácil de Ribeirão Preto, a nossa famosa Califórnia brasileira, né? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Luiz. Bom dia, Natália. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é do portal Cargo News em estar recebendo vocês, né? E nós temos aqui um tema bastante interessante, né, que é mediação, conciliação e arbitragem, né? Eu vou logo dirigindo uma pergunta aqui, para que eu quero também entender o que a rede Cartório Fácil faz nesse cenário, né? Como é que vocês aí se juntaram, como é que criaram aí esse processo de trabalho, né? E eu vou perguntar, então, para a doutora Natália, que é diretora da franquia da RCEF, né, de Ribeirão Preto. Como surgiu e como a senhora vê, doutora, essa parceria, essa aliança nesse momento? Sim. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, tratando desse assunto, que é um assunto assim, inovador, é um assunto que eu acredito muito, que é a mediação, tá? Inicialmente, cumpre ressaltar aqui que a rede Cartório Fácil, ela possui serviços facilitadores, serviços que facilitam o dia a dia, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Nós temos como missão a desburocratização e também a desjudicialização. Assim, nós entendemos que a mediação é uma ferramenta aí, é uma ferramenta que nós acreditamos muito, tá? Como solução de conflitos. E, em razão disso, nós firmamos a parceria com a Imediate. Nós acreditamos na mediação, então, como solução de conflitos. Entendemos que existem muitas vantagens e benefícios dos conflitos que são levados para a mediação, tá? Por exemplo, a própria rapidez, economia, né, desgaste emocional que é bem menor se comparado a procedimentos que são submetidos ao Poder Judiciário. Então, nós acreditamos na mediação como solução de conflitos. Quer dizer, então isso vai assim ao encontro da rede Cartório Fácil, que é uma coisa que simplifica, né? Tem a facilidade até no nome, né? Cartório Fácil, né? Quando a gente... é uma empresa facilitadora. Facilitadora. É a nossa missão. Que bacana. E você fica em Ribeirão Preto? Sim, nós estamos localizados em Ribeirão Preto. Existem unidades da rede Cartório Fácil por diversos lugares do Brasil. A nossa unidade, especificamente, está localizada na cidade de Ribeirão Preto.
Mas você pode atuar em todo o Brasil, é isso? Sim, podemos atuar em todo o Brasil, inclusive a Imediate, nossa parceira, a Câmara, também pode atuar em todo o Brasil. Perfeito. Bem, obrigado aí pela pergunta, pela resposta, né? Ana, a sua praia é realmente aí a conciliação, né, de conflitos, né? Mediação, conciliação de conflitos, né? Posso te chamar de mediadora? Sim, Mediadora, né? sim, mediadora. Mediadora. A mediação como forma de resolução de conflitos empresariais é nova, né? É uma coisa nova. Isso. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Só para explicar para as pessoas, né? O Instituto de Mediação Imediate é uma empresa privada, né? Então, nós prestamos serviços específicos, que é o que se chama de métodos adequados de soluções de conflitos, né? Ou seja, mediação, conciliação e arbitragem. Então, aqui, Luiz e Natália, a gente está falando de institutos, né, de procedimentos regulamentados por leis. Então, esses procedimentos, eles podem estar dentro de um processo judicial ou fora de um processo judicial. Então, podemos atuar judicialmente ou extrajudicialmente, né? A parceria que vem com a rede Cartório Fácil é justamente porque o que a gente acredita é que os métodos adequados de soluções de conflito vêm como uma forma diferente das pessoas, de apresentar para as pessoas uma forma realmente de não ajuizamento de uma ação judicial, por exemplo. Então, na época em que eu me formei, e a Natália também, a gente aprende que a pessoa chega o cliente chega até nós e a gente ajuizava uma ação. Por quê? Porque era dessa forma que nós enxergávamos que era possível ajudar aquela pessoa a resolver a questão dela. E hoje o que acontece é que não existe somente a judicialização para resolver as questões. Hoje existem os Ana, é métodos. uma coisa inovadora, então. Exatamente, exatamente. Então, hoje é possível resolver questões contratuais, questões, controvérsias de comunicação, né, no âmbito condominial, no âmbito familiar, no âmbito empresarial, de forma que a pessoa não precise ajuizar uma ação. Então, ela pode, por exemplo, se utilizar da mediação para resolver a questão dela, né? E é isso que a gente vem com o propósito de disseminar esses métodos que são diferentes do que nós estamos acostumados, né? A gente tem uma cultura que é uma cultura conflituosa, é uma cultura que as pessoas querem ter razão, né? E aí a gente vai ao oposto disso. Porque a mediação em si, ela tem o objetivo do restabelecimento do diálogo, né, de uma forma colaborativa e cooperativa. Então, existe um procedimento todinho estruturado para que essas pessoas tenham a oportunidade de dialogarem. E o papel do mediador como facilitador desse diálogo, ele utiliza técnicas e ferramentas específicas da mediação para que essas pessoas cheguem a um acordo. Sim, e aí veja uma coisa, pode surgir aqui uma pequena dúvida. Sim. Você diz que vai por um caminho que é o caminho do acordo, da mediação. Uhum. Mas vamos supor, caso vocês não consigam fazer aquela mediação, aquela reconciliação, é isso? Uhum. Vocês caminham também para o ajuizamento de uma ação ou não? Ou vocês param na mediação, ou vocês têm uma estrutura advocatícia que evolui? Uhum. A mediação, ela vem como forma pré-processual, tá? Então, antes do ajuizamento de uma ação, as pessoas, é uma tentativa
de um diálogo entre essas, exatamente, para que essas pessoas cheguem ao acordo. Agora, o que acontece, Luiz, é o seguinte, é que essas pessoas, elas, o que a gente conversa e a gente fala constantemente, por quê? A gente está na contramão do que as pessoas estão acostumadas Totalmente. Nós estamos falando de restabelecimento do diálogo, nós estamos falando de pacificação social, porque você dá a oportunidade da pessoa ser ouvida em suas necessidades e seus interesses, né? Geralmente as pessoas querem ter razão. Então, realmente é ouvir o outro, né? Criar aquela empatia com o outro, entender e compreender o que é que acontece com o outro, por que aquilo aconteceu. Né? E isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí me ocorre, você falou uma palavrinha, duas palavrinhas muito interessantes aqui. Pacificação social no mundo que vive em conflito, né? Quer dizer, a pergunta vai ser direta. Você tem conseguido êxito, o Instituto tem conseguido êxito nessa sua missão de reconciliar, de ser um bom mediador? Sim. A questão, o objetivo da mediação em si, né, é o restabelecimento do diálogo. É claro que as pessoas não vão sair amigas, né? Porque o que acontece? Quando existe o conflito, a primeira coisa que acontece é o rompimento. Olha, eu não quero mais ver aquela pessoa, não quero mais falar com aquela pessoa. É isso que acontece. Então, o que ela faz? Ela contrata o advogado judicializa e o juiz vai decidir. Bom, então, o que acontece? Quando a gente coloca essas pessoas, oferece para essas pessoas a oportunidade de sentarem numa mesa redonda, né, que não tem lados, não tem opostos, né, não existe em face D contra alguém, não. Ali todos vão conversar e vão dialogar a respeito de questões que incomodam. Até porque, Luiz, isso eu posso afirmar para vocês, que o objeto de uma ação judicial não são os assuntos trabalhados numa mediação. As questões que essas pessoas trazem para nós, que são questões de necessidade individual e pessoal, necessidade e interesse, não necessariamente claro, tem a ver com o objeto da ação, mas o objeto não é trabalhado na mediação. É consequência do que é trabalhado na mediação. Aí é que a gente chega no acordo. Então, o que acontece? A gente fala sobre as técnicas da mediação, sobre a escuta ativa, sobre a comunicação não violenta. Então, assim, devagarzinho, né? Não é algo rápido, né? Mas, de uma forma, a gente vai trabalhando com essas pessoas, com que a mediação nos permite trabalhar para que nós oferecemos a condição para que elas consigam, então, dialogar, porque se a gente muda a forma de falar, muda o contexto da situação, completamente. E isso me parece que deve trazer também um desgaste menor psicológico e também uma economia para as partes. Isso é mais econômico? Sim, sem dúvida. Por quê? A gente está falando de um processo de mediação que dura muito menos tempo do que um processo judicial. Né? Então, nós estamos falando de um procedimento em que depende da vontade de querer resolver da pessoa. É claro que o tempo é deles, né? O tempo não é do mediador. O tempo é de quem precisa e quer resolver aquelas questões. Então, é o que a gente chama de agenda, a gente tem uma agenda, né? São as questões a serem trabalhadas e a gente vai trabalhando uma a uma. Por quê? Porque aquelas questões, pequenas questões, incomodam. E se incomodam, é por isso que elas não se entendem. Sim, e me diga uma coisa, Ana, também mencionar a questão de que a decisão é dos interessados. Exatamente. Né? Então, o êxito no cumprimento desses acordos é muito grande. É muito difícil nós encontrarmos um acordo que seja celebrado por meio da mediação e que não seja cumprido. Sim. O êxito no cumprimento é muito grande. Então, nós conseguimos resolver de forma extrajudicial, né, na maior parte dos casos. Exatamente. A gente coloca o cumprimento realizado de forma espontânea como benefício.
Por quê? Sim. Porque o objetivo da mediação é resolver de forma definitiva aquele conflito. Sim, e Então, isso é, vamos dizer assim, a justiça dá o seu parecer final, no caso o juiz, você leva esse termo de reconciliação e ele é é homologado. visto, é homologado pelo juiz, é isso? Isso, ele pode ser homologado ou não, vai depender também das partes. Se elas quiserem, homologa. Se não quiser, também não Não, mas precisa. assim, eu estou Um dizendo, acordo, A sim, mais B chegaram a um acordo através da mediação, fizeram um documento, vamos levar para o senhor juízo, né? pode ser levado para o juiz. Isso. O fato a imediate, ela é credenciada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que Sim. significa isso? Significa que todo acordo realizado por meio da mediação e da conciliação é possível ser homologado pelo juiz, né? Então, o que significa? A gente tem uma sentença que transita em julgado em relação àquele acordo que as próprias pessoas chegaram a Ao acordo, né? resolver. É um Então, é acordo. sensacional, né? Bom, eu sou apaixonada.